pessoal, como eu prometi, eu vou gravar essa aula agora a respeito de antropologia do direito, né? Nós conversamos a respeito do assunto, eu sabia que se nada der certo na minha vida eu ia virar youtuber, então esse aqui é um ensaio, né, justamente dessa possibilidade que eu tenho de, se nada der certo na minha vida, eu só gravar aulas. A princípio, como eu estou começando essa carreira nova, eu não vou ter como fazer a edição do vídeo. Por essa razão, eu peço a vocês que acompanhem a aula com os slides, o material que já está lá no portal. Tá ok? Então vamos começar aqui a falar de antropologia no direito. Vamos partir do conceito de antropologia. O nome antropologia já nos sugere, delimita esse campo de estudo, né? A gente está falando de antropos, que quer dizer homem, e logia, que quer dizer estudo. Então a antropologia seria o estudo do homem, o estudo do homem a respeito de sua evolução, das relações que o homem trava, de como ele se desenvolve, das características de homem de determinada localidade, né? Esse perfil do homem em diversas circunstâncias, né? A antropologia ela é estudada em diversas dimensões, né? A gente tem a ideia de uma antropologia como sendo uma ciência humana, né? Humana de maneira de uma abordagem mais lata, né? Dela ser uma ciência humana que lança mão da história, procura saber as crenças, os aspectos culturais daquela população, daquele homem específico. Também ela é uma ciência natural, na medida em que ela pesquisa aspectos do homem através da sua genética, através do meio, né? Como o meio influencia o comportamento do homem, né? E a gente vai ter também a antropologia como sendo uma ciência social. Esse aspecto da antropologia como uma ciência social é que ela se aproxima muito da sociologia, né? Depois a gente vai falar mais a respeito desse assunto. Mas a antropologia, guardem isso, ela é uma ciência, tanto uma ciência humana, na sua origem ela era certamente por humanismo, né? Por pesquisa a respeito do homem, né? O homem antigo, né? E é uma ciência natural, ela colhe subsídios das pesquisas biológicas, das pesquisas geográficas, né? Ela colhe subsídios disso daí para entender esse homem, e ela também é em parte uma ciência social, na perspectiva de que o homem é um animal social, como dizia o Aristóteles, né? O homem é um animal social, então você não vai ter como destacar o estudo do homem que seja também o estudo do modo de sociabilização desse homem, né? Justamente aí onde entra os aspectos culturais, onde se desenvolve a cultura, né? A cultura vem de culto, né? Vem justamente de uma comunidade que promove determinado ato simbólico, né? Então, originalmente, né, a ideia de cultura é essa. Hoje em dia você vai ter várias repercussões disso daí e várias outras acepções da palavra. Vamos falar sobre a origem dessa ciência antropológica, né? A gente vai ter a ideia do humanismo na Renascença. A gente falou aqui a respeito da queda do Império Romano, da queda do desenvolvimento das instituições na Idade Média, e a gente teve no final da Idade Média a história do Renascimento, né? O que foi o Renascimento? Sob influência, né, daqueles estudiosos medievais, né, do pessoal que traduziu as obras antigas e também das pesquisas. Tem um aspecto interessante disso daí, que a queda do Império Romano do Oriente fez com que viesse para a Europa Ocidental muitos daqueles chamados sábios da Grécia, né? Aqueles estudiosos lá da Grécia de Bizâncio, né? de Constantinopla. Né? A gente fala dos sábios da Grécia, mas a gente está se referindo ao pessoal lá de Constantinopla. E eles vieram, muitos desses estudiosos vieram com textos também. A gente vai ter um trabalho nas universidades europeias de tradução desses textos antigos, né? de se aproximar da descoberta de como vivia o homem na antiguidade. E você vai ter também por influência árabe. Vamos lembrar que os árabes passaram 700 anos lá na Península Ibérica, a gente já falou sobre isso também. E esse contato com os árabes, como o crescimento, o desenvolvimento do Islã foi ali pelo norte da Europa, eles tiveram contato com a cultura romana, né? Tiveram contato lá
Biblioteca de Alexandria, tiveram contato com tudo isso daí. Então, isso daí também foi trazido pelos árabes. Então, nesse período da história, o período do Renascimento, existe uma preocupação humanística, né? Uma preocupação humanística de estudo das instituições antigas, de como o homem antigo se relacionava, de como ele vivia, de como era essa ideia dele. No século XVIII e XIX, nós vamos ter uma nova versão dessa antropologia, né? A partir de quê? A gente teve os eventos das descobertas, né? As descobertas, sobretudo no século XVI, a gente vai ter todo o crescimento, a expansão da cultura europeia, né, para outros lugares. Então a gente vai ter o contorno da África, né, com as feitorias portuguesas, vai ter a descoberta da América pelos espanhóis, a ocupação do Brasil, né, pelos portugueses, você vai ter o contato com todo aquele pessoal ali no sul da Ásia, né, que os portugueses também promoveram, e a gente vai ter nesse confronto entre o homem europeu, que tem essa formação enfim, própria de sua cultura, com outras culturas, você vai ter o despertar de estudos a respeito de quem era esse homem que foi descoberto nesses outros lugares, né? Quem que foi travado contato, né? Quais eram as instituições desses homens, o que é que eles entendiam a respeito da vida, como eles desenvolviam sua cultura. Todos esses aspectos vão ser tratados nesse momento histórico, né? Esse contato com o diferente que provocou o surgimento desses estudos, né? Esses estudos eram feitos a partir de relatos de viajantes ou da própria experiência mesmo do próprio estudioso que ia lá para a África, ia conhecer de que maneira viviam esses povos, né? E a gente vai ter uma evolução, sobretudo no finalzinho do século XIX e início do século XX, dessa formalização da antropologia como ciência, que é uma preocupação em se instituir um método de estudo antropológico, de entender o homem por meio de um método. Então você vai ter a preocupação de ter um método de estudos para que seja possível você identificar esses aspectos, isso inclusive a partir dos pressupostos do desenvolvimento das outras ciências, das ciências naturais sobretudo. É a mesma experiência que a gente vai ter com o direito, a gente pode falar por analogia, da preocupação da positivação, né? Da preocupação de se instituir, da influência positivista no direito. Também a gente vai ter uma preocupação nas ciências humanas, nas ciências sociais, de fazer, dar algum grau de certeza às descobertas e ao pensamento que se tinha. Então você tem que realizar um estudo, mas tem que realizar esse estudo com método, né? Essa foi a principal preocupação que produziu o que nós chamamos de antropologia contemporânea, né? O que de fato é antropologia. Se a gente for traçar os problemas que tem os raciocínios anteriores que eram tecidos a partir dessa proto-antropologia, isso é, da antropologia primeira que surgiu, a gente vai ter a ideia de que a pesquisa das civilizações antigas ela é prejudicada pelas próprias informações que haviam sido deixadas, né? A gente já tinha os monumentos e os escritos, então o modo de vida, a concepção a respeito de como viviam os antigos era limitado pelas próprias ferramentas de pesquisa antropológica, né? Então é uma coisa muito curiosa. O Renascimento vai reproduzir a arte antiga, mas de uma maneira diferente. Vocês reparem que quando a gente fala de cultura grega, estátua grega, estátua clássica, a gente sempre vê estátuas brancas, né? Mas existem estudos, né, mais recentes a respeito do pigmento que foi utilizado naquelas estátuas. Então, aquilo foi tomado como branco, né? A arquitetura foi tomada como clara, muitas dessas obras, a partir do desgaste natural que elas sofreram. Então, quem foi reinterpretar isso daí, quem foi reproduzir isso daí na Renascença, acabou sendo prejudicado pelas ferramentas de conhecimento que se tinha, né? Com relação à pesquisa dessas outras civilizações também quando no contato com o Oriente, etc., você também vai ter um espectro de interesse limitado, né, que prejudica até a atenção a esses povos, né? Porque você vai se preocupar somente com aquilo que é erudito, somente com aquilo que pode ser aproveitável na perspectiva de apropriação, né? De trazer dados das outras culturas
culturas para você aproveitar na sua cultura, que era mais ou menos isso, o objetivo primeiro. Então, você vai ter essa preocupação só voltada para essas instituições que são notáveis, né? Essas instituições que são aproveitáveis, que são, etc. Né? E com relação ao homem primitivo, como você não tinha esses documentos escritos, você não tinha os monumentos, então você não tinha língua formal sistematizada, então você tinha que... Essa interpretação ficou muito difícil, ficou muito limitada. Né? Esses são os problemas que a gente tem nessas concepções que são anteriores ao surgimento da antropologia contemporânea. Quando ela se desenvolve, a antropologia, ela primeiro cresce no aspecto de superfície, né? Ela tem um interesse maior pela experiência humana, mesmo daqueles povos que a princípio você não teria o valor, o louvor, né? As loas dos antigos, né? Você não teria aquele aspecto que seria vantajoso conhecer ou imitar determinada cultura. Você vai ter um interesse realmente, a princípio, a respeito da experiência humana pura e de como ela se manifesta de maneiras diferentes por povos diferentes. Então, a gente fala de um crescimento por superfície. Esse crescimento também da antropologia, ela vem pelos meios de investigação. Como é que ela cresce pelos meios de investigação? Ela cresce pela apropriação, em seu método, de ferramentas de outras ciências. A gente vai ter a utilização do conhecimento genético, do conhecimento biológico, do desenvolvimento do homem. Darwin influenciou muito isso daí. Né? Quando você vai ver a teoria da evolução, ela vai dar vai abrir um novo campo de estudos para a antropologia a partir da ideia de onde veio o homem, né? de qual foi o traçado da existência humana, né? Desse desenvolvimento, né? A partir de onde que isso surge. Né? Então a gente tem aquela teoria que viria da África, os primeiros hominídeos, né? E que como que o homem chegou em outras partes do mundo, né? De que maneira esse mundo se desenvolveu e de que maneira o homem acaba chegando por lá. Com relação aos aspectos climáticos, né? Isso aí vai ter a ideia da antropologia relacionada com o clima, né? Da perspectiva de que o homem age de maneira diferente, óbvio, em climas diferentes, né? Ele tem instituições diferentes, ele tem essa preocupação, e mais, as adaptações que são feitas pelos climas diversos. Né? Você vai ter instituições que são migradas de um lugar para o outro, você vai ter essa compreensão de como o homem age a partir dessas ferramentas, esses meios de investigação que surgiram foram fornecidas por outras ciências, né? Inclusive ciências naturais. É interessante que a antropologia é uma ciência humana, mas que se aproxima muito pelo menos com relação aos seus métodos, com relação aos meios de investigação, ela acaba colhendo subsídios de outras ciências. E que isso pode ser aplicado no entendimento da sociedade antiga, das sociedades primitivas, né? E também das sociedades contemporâneas. Você vai ter experiência hoje de pesquisa que lança mão desses meios de investigação para entender situações de grupos sociais, né, de como esse homem existe nesse grupo social, na contemporaneidade, né, isolado, em determinadas circunstâncias. E você vai ter também, e é justamente esse o tópico, da ampliação dos beneficiários dessa antropologia, porque a partir do momento que o interesse se expande, não era somente o interesse de erudição, como era com relação ao humanismo, né? Aqueles grandes intelectuais ali da Renascença, e mesmo depois os bien-pensers lá do iluminismo também, que tinham esse interesse mais erudito, você vai ter justamente uma diversidade do uso da antropologia. Você vai procurar entender as situações, como eu falei, como essa experiência do homem ela se revela em situações as mais diversas e em benefício de todas as classes sociais. Né? Você vai ter uma preocupação com setores marginalizados, uma preocupação
com setores que não são contemplados socialmente, não são louvados socialmente. Então a gente teria a ideia de que a antropologia seria um humanismo universal, né? Baseado no aspecto de que nada que é humano seria estranho ao homem. É um esforço que eu tenho tido nas minhas aulas, até aqui, espero que tenham reparado, de trazer a história do direito, mas de trazê-la como experiência humana, e de que a gente identifique os problemas e as circunstâncias em que aqueles homens estavam, que viviam, sem a gente fazer um juízo de valor a princípio, né? Então, essa é justamente uma ideia dessa democratização, né, desse humanismo democrático da antropologia. É você procurar ver como experiência humana, que não é estranha a nenhum homem, porque, enfim, você vai ver isso de maneira repetida, né, acontecimentos que são possíveis, concepções que são possíveis. Isso daí não nos deve causar estranheza, né? E outro aspecto também da antropologia, como esse humanismo universal, é a universalidade das utilizações, né, das ciências que vão ser utilizadas para a compreensão desse objeto da antropologia. Então você vai lançar a mão, como eu falei, da biologia, né, os estudos das ciências naturais, né, a ideia de reconciliação do homem com a natureza. Havia essa concepção mais antiga de que o homem era o universo da realização humana era um universo cultural, mas a gente vai ter claro, toda a realização humana é propriamente cultural, mas a gente vai ter que colher aspectos de como essa cultura é desenvolvida a partir das ciências naturais, a partir do conhecimento da natureza do entorno, e que acaba condicionando, não determina, mas termina condicionando o desenvolvimento cultural do homem, né? A partir daí a gente tem um aspecto, né, um requisito, né, de uma elegância científica, ou mais do que isso, também um aspecto de valor realmente, do que realmente importa naquilo que a gente está estudando, que é o avanço que se deu da antropologia de se buscar uma alteridade em oposição à ideia etnocentrista que havia anteriormente. Quando a gente fala em etnocentrismo, a gente fala da compreensão de que a minha etnia é superior, que todas as demais estariam subordinadas a ela, né? Então você tem um foco um foco em si, um foco na sua antropologia, um foco em sua cultura, em oposição ao objeto de estudos. No caso, o desenvolvimento da antropologia foi no sentido da alteridade, no sentido de contemplar o outro, de se preocupar com o outro, do foco do outro, e isso daí se instala na compreensão de como deve ser a posição desse cientista, a posição desse observador. Então ele deve ficar afastado do seu objeto, de quem está próximo para realizar seu estudo, mas a ideia é que ele não interfira no seu objeto de estudos, né? Então ele vai também fazer um julgamento, né, uma renúncia ao julgamento de superioridade de culturas, né? Então ele vai ter uma compreensão de que são todos homens, né, de que os homens desenvolvem aspectos culturais em situações diversas e por motivos diversos, então você vai ter uma identidade somente naquilo que é o homem e renunciar o julgamento de superioridade entre culturas, né? E o que é interessante é esse raciocínio acerca dos aspectos comuns à experiência humana. Você vai identificar em culturas diversas aquilo que é comum à experiência humana, a repetição dessa experiência humana. O homem é sempre o homem ao longo de toda a história. A gente deve sempre buscar olhar sem preconceito com que as coisas aconteceram. Por óbvio, a gente, ao fim do estudo, né? No caso, eu estou falando de história, não estou falando de antropologia. Mas no fim do estudo a gente pode realizar alguns julgamentos para nós mesmos, né? Para que nós saibamos como operar em sociedade, como pensar as coisas, a gente pode realizar alguns julgamentos. Mas a princípio, todos os homens são iguais
ao longo da história, o homem sempre está nessa experiência de vida aqui na Terra. Então, nós temos que identificar esses aspectos comuns dessa experiência de maneira a engrandecer, né? De maneira a julgar as coisas, mas sem perder de vista de que eles são todos homens, né? São todos limitados. Com relação aos campos de estudos da antropologia, nós temos a antropologia biológica ou física, que é justamente aquela que se aproxima, né, que vai pegar mais a fundo a ideia dessas ciências naturais. A gente vai ter a ideia da evolução do homem, a distribuição dos grupos étnicos, né? Então é um estudo interessante a respeito da distribuição dos grupos étnicos, né? De como o desenvolvimento dessas culturas, o entrelaçamento dessas culturas a partir da distribuição desses grupos étnicos, né? Você vai ter as camadas de povoação, as migrações que aconteceram. No nosso caso aqui no Brasil é algo mais recente, né? A junção de diferentes grupos étnicos aqui no Brasil foi ocasionada pelo processo de colonização. Na Europa a gente vai ter isso de maneira mais remota, né? com os celtas, com os povos germânicos que vão se instalando ali, e antes ainda os povos indo-arianos, segundo aquela teoria, né, da língua. Você vai ter também na África, né, do crescimento do homem, da formação das etnias, distribuição das etnias africanas. E essa antropologia ela vai se debruçar a respeito do patrimônio genético, dos espaços geográficos, ecológicos e sociais. Então ela vai se debruçar justamente sobre como esse universo físico influencia no comportamento humano, como é que esse homem desenvolve a si suas instituições em determinado ambiente físico, em determinadas situações naturais. Particularidades morfológicas ou psicológicas relacionadas com o ambiente, né? Essa antropologia ela foi largamente utilizada, desenvolvida no processo de colonização, justamente para entender quem eram esses homens no processo de colonização, vou deixar bem exato. O neocolonialismo, né, aquele segundo colonialismo que aconteceu ali no século XIX, ela se expandiu naquele momento, com o contato com o interior da África, né, com os povos asiáticos, dessa compreensão dessas particularidades morfológicas e psicológicas relacionadas com o meio ambiente. E o aspecto de genética e características das populações também é objeto dessa preocupação de uma antropologia biológica ou física. A antropologia da pré-história é mais ou menos como a gente... É uma figura mais próxima nessa no aspecto de imaginação, né, da antropologia que estuda o homem pré-histórico. Você vai ter, a partir de pesquisas arqueológicas, né, você encontra resquícios, elementos da vida pré-histórica, isso é, antes da invenção da escrita, né, e você vai procurar traçar quais eram as crenças, as instituições, de que maneira funcionava a vida daqueles homens anteriormente à invenção da escrita, anteriormente a surgir essa civilização, uma cultura um pouco mais sofisticada. O julgamento de um pouco mais sofisticado é um tanto inapropriado, mas você veja, as pesquisas que são relacionadas, aqui no nosso caso, né, com os resquícios que encontram ali a respeito da cultura pré-colonial, ali no Ingá, né, você vai ver as preocupações a respeito de como aqueles homens cozinhavam, de que maneira eram os seus ritos, o enterro dos seus mortos, né, de como isso daí acontecia, quais eram as crenças desses homens. Então essa daí é uma preocupação presente nessa antropologia pré-histórica. Antropologia linguística é um campo interessantíssimo, né? Você sabe que a língua é o meio de transmissão do pensamento, um dos meios, né? Você tem vários tipos de linguagem, mas a linguagem como um todo é um meio de transmissão do pensamento. Então a compreensão da linguagem, a compreensão das instituições mais profundas, mais resguardadas do pensamento, de como o homem pensa, né? E essa preocupação da antropologia linguística, eu falei agora da questão do tronco indo-ariano, né, que o pessoal deve se remeter à aula que nós falamos a respeito, né, das ditaduras, né, de como desenvolveu na Europa, né,
a formalização dos direitos humanos ali com a criação da ONU, você vai ter a Segunda Guerra Mundial, e isso aqui é um assunto bem da moda nessa perspectiva da ascensão do nazismo, né? É interessante você recordar que essa concepção ariana que o Hitler falava, aquela história toda, a ariana vem de Irã, né? O homem iraniano. Então, ele se baseou nesse negócio de arianismo puro, essa conversa toda, se baseou numa noção linguística, né? de que esses homens arianos têm um aspecto. Existe um aspecto da linguagem que unifica tanto, né, esses grupos todos como um grande tronco indo-ariano, que vai desde a Índia, passando pelo Irã e ali avançando pela Europa, que aí desceu, né, os pensadores do nazismo trouxeram várias teorias a respeito de como isso é uma coisa fantástica e criaram toda uma mitologia em cima disso. Mas o despertar disso daí foi um dado de uma antropologia linguística, que soube que identificou nesses grupos linguísticos uma identidade original, né? Então a gente vê a importância disso aí. Antropologia cultural ou social é o que mais ou menos a gente fala quando está dizendo de antropologia do direito, ela está mais localizada aqui. Então você vai ter a antropologia social, entre as preocupações dela, que eu listei aqui no slide: modos de produção econômica, descobertas e invenções técnicas, as técnicas de produção, então técnicas de vida mesmo, organização política e jurídica, né, as estruturas jurídicas que esses grupos têm, né? Sistema de parentesco, sistema de conhecimento, crenças religiosas, língua, novamente a língua, psicologia, criações artísticas. Vejam só, quando a gente está falando em antropologia social, aí a gente tem uma proximidade com a sociologia. É importante, a distinção é uma distinção um tanto complexa, né? Você vai ver aqui o Gilberto Freire, ele vai falar a respeito, aqui, sociologia, ele vai falar da proximidade entre a sociologia e outras ciências, né? Ele fala, eu não aprendi a dar pausa no vídeo, então se eu estou falando de alguma coisa, é possível que eu... Aqui. Ele fala das relações entre a sociologia e a antropologia, que são as mais estreitas, né? Você vai ter justamente essa evolução, ele vai traçar toda essa evolução da antropologia, de que vamos falar aqui, né? E ele vai chamar, eu achei interessante que ele chamou aqui ao final desse capítulo a antropologia social e uma quase sociologia. Quase sociologia. É uma expressão que ele usa para falar da antropologia social. Então existe uma proximidade muito grande. A respeito de distinção, o que caracteriza a sociologia a antropologia é esse método, né? Esse método de visão de alteridade. Em geral, o contato também com o outro, né? A sociologia, a princípio, ela está preocupada com o homem, né? com a organização social, né? Que é sempre humana, né? Mas a possibilidade, como é o caso de Gilberto Freire, que fez sociologia e falou da própria sociedade e falou, inclusive, do grupo social ao qual ele pertencia, né? No caso da Grande Senzala, seu grande livro. Mas a antropologia, em geral, você vai ter esse distanciamento da alteridade, né? Você está afastado do seu objeto de estudos, né? Então, se aproxima bastante, mas é algo um tanto diferente, porque o foco é no homem, né? De como ele construiu essas relações sociais dentro dessa experiência humana. Tem uma noção interessante aqui que eu coloquei para vocês a respeito de etnografia e etnologia, que é justamente, seria como a gente poderia trabalhar, grosso modo, como etapas de trabalho. Etnografia como a natação, a anotação, não a natação, a anotação, né, o trabalho de campo, a descrição dessas culturas, o trabalho descritivo, e a etnologia, que é justamente essa preocupação de pensar essas situações que foram descritas, né?
distinção aqui que eu coloquei no slide, justamente nesse sentido, da diferença entre antropologia e sociologia. Que a sociologia seria uma ciência social do observador e a antropologia social seria uma ciência social do observado. A preocupação maior da antropologia seria justamente esse distanciamento, né? Esse distanciamento com relação ao objeto da pesquisa e essa preocupação em descrever essa sociedade com o máximo de distanciamento possível. Muito embora a gente vai ter uma discordância, né? Vai ter sociólogos que têm esse pensamento diverso, que vai apontar como método científico, porque de resto todo método científico exige esse distanciamento em todas as ciências sociais. Você sempre vai ter isso daí como o método científico. Mas se a gente pensar direitinho, né? Max Weber fez sociologia? Fez. Ele falou sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo e, bom, ele estava dentro dessa sociedade daí, né? Gilberto Freire fez sociologia? Fez. Ele falou sobre o Casagrande Senzala. Inclusive, é curioso no Casagrande Senzala que às vezes ele fala assim, a respeito do casamento. Vou dar um exemplo, também pode ser abordado com um aspecto antropológico, mas vamos lá. O casamento das menininhas lá eram meninas mesmo. Eu tinha 12, 13, 14, 15 anos as mulheres casando. Então, quando ele está falando disso daí, ele diz assim, nossas avós faziam isso, aquilo, aquilo outro. Então ele se refere, ele está tão dentro do seu objeto de pesquisa que ele chega a se referir a um desses aspectos como nossas avós. Ele está falando da avó dele, né? Os senhores de engenho, né? Então é um pouco difícil esse distanciamento nesse caso do Gilberto Freire. Mas que há um valor científico, sem sombra de dúvida, nesse estudo. E Marx fala da economia, né? Do aspecto sociológico aí. Ele não se distancia da sociedade capitalista do século XIX na qual ele vive. Na verdade, ele fica falando dessa sociedade, estando dentro dela, a criticando, né? O que mais que a gente tem? Então, a gente não tem... tem muita sociologia com valor e que é feito sem o distanciamento que seria necessário. Você tem que isolar esse objeto de pesquisa na forma do raciocínio. De que maneira você vai raciocinar a respeito disso? Você vai tentar falar com distanciamento intelectual, vamos dizer assim. A antropologia me parece que esse distanciamento seja mais firme, né? Esse critério do método da antropologia, o distanciamento é mais seguro. Em geral, você fala de um grupo social, de um homem que você não é. Você não vive daquela maneira, você é introduzido, você tem uma imersão naquele campo de estudos e você pode analisar ele com um pensamento de fora, né? Você pode ter essa ideia do forasteiro. Principais escolas antropológicas. A primeira que a gente fala a respeito da escola evolucionista, que foi justamente a antropologia que nasceu do pensamento darwiniano, né? da biologia de Charles Darwin. O principal expoente dessa escola foi o Morgan, e aspectos que foram trazidos, né, pela essa biologia para a ideia da antropologia foi a ideia de adaptação, sobrevivência do mais forte, as transformações biológicas das espécies e a transmissão da herança genética. Então, essa compreensão a genética é um pouco anterior, mas essa compreensão daí, essa influência biológica terminou gerando um grande grupo de estudos, né, um grande número de estudos a respeito da evolução do homem, né? Sobretudo a respeito dessa evolução do Homo sapiens, né, de onde ele surge e de como ele se espalha, de como é que ele se desenvolve nessa perspectiva evolucionista, né? Até os dias atuais. Por isso que a gente fala aqui que ver o homem moderno como uma continuidade das experiências primitivas. Nós estamos aqui falando da escola evolucionista justamente no contexto daquele imperialismo do século XIX, né? Então você vai ter esse interesse por essas culturas exóticas, né, para a vista do europeu. Você tinha o interesse dessas culturas exóticas, né, coloniais. E é aqui que você tem a aplicação daquela ideia do etnocentrismo, né? Se o homem europeu olhava para essas outras culturas com um sentimento, ele não perdia o seu ponto de vista, né? Ele realmente ele se colocava como ainda em determinado sentido como
nessa perspectiva da evolução, com um instante mais evoluído da experiência humana, né, do desenvolvimento humano. Né? Então a gente tinha também uma busca pelos meios de desenvolver essas outras civilizações, essa preocupação de como é que faria para que esse homem, naquela circunstância, ele evoluísse e se tornasse como nós somos. Então essa é a ideia da escola evolucionista, grosso modo, estou passando bem rapidamente. Escola funcionalista, que é com Malinowski. Aí a gente vai ter justamente essa sofisticação da antropologia no sentido de não tratar a diferença como inferioridade. Né? Você vai ter justamente a ideia evolucionista, essa ideia de atraso, né? de avanço e atraso, isso daí é deixado de lado, porque você vai ter a ideia de função. Então, a experiência humana é uma só, e você vai ter a função de determinado componente cultural sendo realizada nas civilizações distintas por componentes culturais distintos. Né? Você vai ter uma preocupação maior com a cultura, né, a partir dessa ideia de função, né, o que atende os objetivos dessa sociedade. Os critérios para você julgar a sociedade não são a economia, a política, a solidez de suas instituições políticas e o progresso da sua economia. Isso aí não é esse aspecto que é o mais importante. Né? Você vai ter justamente a ideia das escolas, das instituições sociais como sendo mais importante do que a mera produção material. O cientista precisa entender as funções das instituições culturais de cada povo. São elas que revelam os valores que constituem aquela cultura e que vão refletir suas estratégias de vida e sobrevivência material. Então, muitas vezes você vai ter, de maneira distinta de como esses homens entendem a vida, de que maneira essa vida, de que maneira eles devem ter suas instituições, fazerem o desenvolvimento de sua sociedade, mas isso daí é refletido justamente pelas preocupações culturais. Então, as funções elas têm uma diversidade de aspectos de cultura para outra. Né? Alguns grupos simplesmente podem não ter tido interesse no desenvolvimento econômico e tecnológico. É curioso isso daí. Você vai ver civilizações inteiras onde você não tem você tem outras ferramentas. No ponto de vista espiritual, por exemplo, eu vou dar uma ideia aqui. A sociedade de castas hindu, ela não é uma sociedade, um formato de sociedade propriamente produtivo. Ela não privilegia os sucessos econômicos. Você não tem um desenvolvimento das potencialidades de vários indivíduos, porque você vai estar com um formato de sociedade estático, onde você vai ter uma hierarquia social e o sujeito já nasce ali, ele não é estimulado ao crescimento o saltar de patamar nessa escala social. Por essa razão, isso aí do ponto de vista produtivo, na nossa sociedade capitalista ocidental termina sendo algo muito mais produtivo, e tão logo a Índia começou a pensar a respeito de se integrar à sociedade, seja lá como a sociedade ocidental, seja lá como isso aconteceu, mas você teve essa integração da Índia e você teve o abandono dessa ideia de castas aí. Mas originalmente, não abandono completo, mas originalmente você vai ter que esse grupo social, essa sociedade hindu, a preocupação dela não era o desenvolvimento material, era outra coisa. Isso aí era completamente justificável justamente pelas compreensões que essa sociedade tinha do ponto de vista, por exemplo, espiritual. Então você está ali em determinada caixa realizando determinado trabalho, isso não me envergonharia, porque isso está dentro de uma cosmovisão, né? De uma cosmovisão que contempla aquele seu trabalho, aquele seu modo de vida e que justifica tudo aquilo. Né? Nossa compreensão, como é próprio da nossa sociedade, do ponto de vista utilitarista, então a gente vai ver isso como sendo um aspecto desvantajoso dessa sociedade indiana, certamente para nós. Mas no pensamento do homem indiano, não. Na verdade, ele via até a nossa civilização tão aberta, tão com esse discurso, né, de possibilidade de ascensão social sempre presente, né, essa indiferença de tratamento de camadas sociais distintas, né, essa mobilidade social, ele via isso aí como uma perda
inclusive, grande para o sentido do que é o ser humano, do sentido do valor, da perda do sentido. Né? Isso é uma crítica que você vai ver daqueles indianos que pensaram que tiveram contato com a sociedade ocidental. É uma coisa muito curiosa. Né? É uma coisa muito curiosa. Mas, de toda maneira, essa ideia da escola funcionalista era justamente reforçar esse sentido da alteridade e uma compreensão de que as sociedades distintas têm instituições diferentes, mas que atendem às funções que aquela sociedade necessita. Né? A escola estruturalista, que é especialmente cara para nós brasileiros, porque o Claude Lévi-Strauss ele viveu aqui no Brasil, foi professor da USP, né? Então você vai ter a escola estruturalista com uma ideia de que as funções de certas instituições culturais não revelam por si mesmas as combinações dos sistemas decorrentes da organização específica dos grupos. Então, para que você entenda esse grupo, você entenda a organização desses grupos, não basta você olhar e identificar quais são essas funções e de que maneira elas atuam, né? De que maneira elas realizam as finalidades desse grupo social, mas uma compreensão estruturalista, uma observação do sistema, justamente porque as diversas funções sociais elas interpenetram e elas influenciam reciprocamente. Né? Você vai ter a estrutura de parentesco envolvida com a estrutura de religião e a estrutura de produção. Né? Você vai ter quer dizer, todas essas funções formando estrutura, formando um sistema. Então você vai ter uma compreensão sistemática disso daí. A respeito de princípios metodológicos dessa escola estruturalista, nós teremos que toda estrutura é um conjunto determinado de relações. Né? Então, como eu falei, né? Você vai ter a questão do parentesco, religião e exercício de atividade produtiva relacionado a isso daí. Toda estrutura combina elementos específicos que a compõem. Então, para você entender, você não pode, isso não é dedutível pela relação de parentesco, você saber exatamente como se dá a relação de produção. Isso daí é algo complexo, né? A ideia da complexidade e de como essas relações, essas diversas funções, elas se interpenetram. Né? E é justamente a ideia do crescimento da complexidade social. Nós temos uma outra escola também nessa ideia estruturalista, mas com uma abordagem marxista, que é do Maurice Godelier. Inclusive está vivo. O Maurice Godelier ele tem a ideia de que a estrutura social não é um único princípio basilar da existência da sociedade, mas também as relações reais e concretas de produção. Toda vez que você vê alguma coisa marxista, né, qual é a ideia fundamental disso daí? É que sob essa estrutura social visível, né, que nós temos as instituições como a religião, a educação, o formato de Estado, a distribuição do poder, você vai ter sobre isso daí o aspecto da produção, o aspecto do conflito econômico, de que maneira a produção é gerada. A economia seria o cerne dessa estrutura social que é montada a partir desse meio de produção, a partir da maneira como se produz, tá certo? Tudo isso aqui a gente chama de superestrutura e todo esse patamar, essa base daí a gente chama de estrutura, certo? Então, essa estrutura é o fundamento das superestruturas sociais que só organizam a sobrevivência do grupo, é justamente isso. Então, você vai ter esse patamar estrutural e todos aqueles aspectos como sendo superestrutura, né? A revolução então seria a ruptura na superfície da superestrutura a partir de conflitos estruturais entre forças produtivas e relações de produção. Então, a partir daquelas forças que temos ali em conflito na base, na estrutura, você vai ter o rompimento da superestrutura, isso é, o rompimento das instituições políticas, né? A mudança do Estado, na mudança de como isso daí se dá, da organização social. Agora falamos aqui de toda a antropologia da evolução de uma maneira bem resumida, obviamente, porque estamos com 45 minutos, então foi de uma maneira bem resumida. Claro, os caras estudaram bastante e desenvolveram muita coisa. Mas vamos aqui para o que é nossa maior preocupação, que é a antropologia do direito, né? Essa antropologia jurídica, ela vai, a princípio, para a gente dissociar de ideias que a gente pode tomar erroneamente.
A antropologia jurídica ela não é uma antropologia para os profissionais de direito, nem tampouco a antropologia jurídica seria um direito para antropólogos, não é disso que se trata. A ideia é a gente utilizar as ferramentas da antropologia para entender o fenômeno jurídico. A gente vai ter as ferramentas da antropologia, dos estudos antropológicos, para entender o fenômeno do jurídico na sociedade. De resto, também lembrem, né, o fenômeno jurídico ele é sempre social. Né? O que você determina para você mesmo não é propriamente algo jurídico. Né? O fenômeno jurídico ele é sempre tem a ideia da autoridade, ele sempre é entre pessoas. Né? Antropologia jurídica é a investigação dos mecanismos e regras executáveis da sociabilidade humana, por meio de métodos que empreguem teorias antropológicas, usem interdisciplinaridade e perspectiva holística, isso é, do todo, né? Holística, típica da antropologia. Compreenda o universal pelo particular, preferencialmente por extensivo trabalho de campo. Então, a ideia é que, de preferência, você tem um trabalho de campo para compreender isso daí, e que você tenha essa abordagem holística própria da antropologia para tratar os mecanismos de regras executáveis de sociabilidade humana. Então, o direito, né, quando a gente fala do direito como o fato social, o direito como a pacificação de determinado grupo social. Então, o direito é uma ferramenta de pacificação desse grupo social. Ele é um mecanismo de regras executáveis. Você tem regras, você tem como exigir a prestação de determinado comportamento conforme essas regras. É disso que a gente está falando quando a gente trata de antropologia jurídica. Né? Então, a gente está falando de regras executáveis, que compreendem normas formais, não necessariamente positivadas. Então, não necessariamente positivadas. Nesse aspecto, a gente pode ter uma aproximação da moral com o direito, do ponto de vista antropológico. A gente pode ter uma moral que ela se revista de um caráter de regra executável. Né? A nível moral, você pode ter em determinado grupo social uma moral que se torna, então toma esse aspecto, então ele não se torna, e com punições inclusive, né? Punições até duríssimas, né? Como a obrigação de você se afastar desse grupo, né? De não pertencer mais a ele, né? O degredo, né? Como essa. Então seria uma regra executável, não propriamente positivada, né? A gente está falando do universo da moral. Mas aí você vai ter uma proximidade entre esses dois campos. Garantidas pela organização social e dotadas de poder de sanções negativas, de punições, que é justamente esse exemplo que eu dei aqui. Ou sanções positivas, prêmios, né? Também você ser recompensado por determinado comportamento conforme essas regras executadas, né? Estudo de regras executadas. Então a gente vai ter a ideia, quais são os estudos possíveis, né? A ideia de processo de positivação, conceituação ideal do que seria isso daí, a aplicação e as sanções para esses desvios. Né? Então, esse estudo dessas regras executáveis seria justamente o objeto dessa antropologia jurídica. Né? Observe, por gentileza, tenha uma bondade de observar esse quadro que eu coloco aqui no final dos nossos slides, né? Que é uma especificação, uma diferença desses dois campos, o que seria o objeto da antropologia geral e o que seria o objeto da antropologia jurídica. Né? Na antropologia geral, do ponto de vista jurídico, assim como na antropologia geral, o interesse geral, mas que aí você vai ter um elemento jurídico dentro. Você teria o sistema de instituições, inclusive normas jurídicas de diferentes culturas, então essa comparação entre normas jurídicas que foram desenvolvidas por diferentes culturas, isso aí tem uma compreensão, uma importância na antropologia geral, né? Como o direito ele é justamente um dos aspectos do que é ser homem. Então você vai estudando as compreensões das diferentes instituições humanas, por que não também estudar essas instituições jurídicas, né? Concepções, óbvio que isso aí tem um valor para o direito. Isso aí tem um valor para o direito, para o estudo do direito comparado, por exemplo. E até na compreensão de história do direito, quando nós vimos a cidade antiga, do cronológico, nós vimos justamente as instituições romanas e gregas, as instituições das civilizações antigas clássicas. Né? Concepções dos
saberes tradicionais, inclusive a solução dos conflitos jurídicos. Vai no mesmo pensamento, né? A gente vai pensar a respeito de como esses povos resolviam os seus conflitos, né? E a questão dos costumes, dos usos desses povos. A antropologia jurídica ela vai ter um espectro mais focado, né? Nessa ideia daí de quais são as razões pelas quais normas são ou não aplicadas, né? A ideia do direito que não pega, né? Essa ideia daí do estudo do direito que não pega. Por quê? Quais são os aspectos antropológicos que fazem com que o direito essas regras não tenham o seu potencial de sancionatório, não tenham o seu potencial de fazer se cumprir. Né? Por que isso acontece? Porque muitas leis no Brasil, né, enfim, os subordinados a elas são indiferentes. Né? Por que isso acontece? Aparato executivo de força e poder da organização social. Aqui eu chamo a atenção para aquele estudo do Boaventura Souza Santos, que é aquele estudioso português que fez uma pesquisa antropológica, da antropologia do direito, a respeito das instituições da favela carioca. Como aquela organização ali das associações das favelas cariocas, ela tinha um poder jurídico, né, não positivado, de solucionar conflitos, de realizar composições, de reunir as pessoas traziam seus conflitos, né, para aquela associação, e ali realizava-se aquele tribunal paralelo ao Estado solucionava os conflitos. Então essa experiência daí de aparato executivo de força e poder de uma organização social distinta do Estado, você vai ter como sendo um objeto de uma pesquisa antropológica. A ideia do pluralismo jurídico é uma ideia muito frequente. Quando a gente fala de antropologia do direito hoje, é o que a gente vai ter mais em ascensão. Vocês se recordem quando a gente falou a respeito do processo de formação, né, do fim do Império Romano, quando a gente teve a invasão, né, daqueles povos bárbaros e a reacomodação na Europa, a gente teve a ideia do personalismo do direito em oposição ao territorialismo, né, que o territorialismo foi mais intensificado a partir da instalação dos Estados Nacionais. Por essa razão, quando a gente está falando de personalismo do direito, a gente também está falando de pluralismo jurídico, que é o direito de maneira plural, grupos humanos que tenham, grupos sociais que tenham um próprio direito executável e aplicável àquele grupo. Né? Você vai ter isso daí numa compreensão dessa experiência medieval, de diferentes etnias que tinham o seu direito próprio daquela etnia e que era admitido que se julgasse por essa etnia, também determinadas funções sociais, as universidades que tinham o direito interno aplicado, que aplicava o direito canônico, você vai ter as próprias associações, né? Você vai ter as guildas, né? As corporações de ofício, que elas já tinham um direito próprio ali dentro, então todos que pertenciam àquela atividade, como hoje a gente tem um sindicato, você teria entre aqueles sindicalizados aqueles aspectos que seriam julgados e que seriam resolvidos ali dentro mesmo. Né? E hoje se discute realmente dessa proximidade entre aquele indivíduo que vai ser objeto da norma, né? o receptor da norma, a proximidade dele e também a feitura dessa norma. Né? Então você vai ter o assentimento desses grupos para o direito que vai ser aplicado a eles, ao invés de você ter uma uniformidade a partir do direito estatal. É uma preocupação do pluralismo jurídico. E com o crescimento dessas ondas migratórias, que você teve essa experiência europeia, é possível que a gente tenha justamente essa aplicação do direito de direitos diversos dentro de estados contemporâneos. Né? A gente vai ter esse crescimento maior da aplicação de direitos diversos para o bem ou para o mal dentro desses estados contemporâneos. Formas alternativas de resolução de conflito, também é outro objeto de estudo da antropologia jurídica, que é justamente essa compreensão de alternativas à aplicação do direito, na perspectiva de que existem regras executáveis que não necessariamente são positivadas, que você consegue resolver conflitos, trazer a pacificação social sem a necessidade de
de aplicar o direito. Tá bem, pessoal? Então é isso. Eu peço que vocês leiam o texto que eu mandei para lá na plataforma nossa. Assistam esse vídeo. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. E eu peço perdão pela maneira como está sendo. Eu não sou acostumado ainda a fazer esse tipo de coisa, mas eu agradeço profundamente a atenção e aceito todas as críticas e sugestões e também, obviamente, as perguntas que vocês tenham a respeito do assunto. Estou à disposição no meu WhatsApp, que vocês conhecem, e meu e-mail também, que vocês têm. Abraço, até mais.